Olá, minha gente, uma boa tarde a todos. Vamos a mais uma semana de pré-aula da nossa Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Desta feita, semana número 3. O tema é porcentagem ou percentagem. Desta feita, um aprofundamento. Veja, você vai ver coisas desse tipo, né? Se a inflação em determinado mês aumente 10%, e em seguida aumente 20%, como é que a gente vai operar coisas assim? Por que esse fator 1,1, 1,2? Por que no acumulado dá 1,32? Então, 10% em um mês mais 20% no outro mês, daria um acumulado de 32%. Bom, vamos calmamente deduzir isso. Vejamos, esse tema é fundamental para que você entenda o que vem pela frente. Veja essa situação problema. Uma caneta em uma livraria custava R$10. Uma semana depois, a mesma caneta passou a custar 12. O valor da mesma aumentou de quantos reais? E qual o aumento percentual no valor da caneta? Uma questão simples, que parece bem bestinha, mas ela vai me trazer uma coisa importante. Veja a situação. Ela custava 10, passou a custar 12. Logo, a diferença em reais, R$2, é óbvio. Mas não é isso que eu quero mostrar. Veja isso aqui. Ó. 10 mais 20%. Como é que eu sei que é 20%? Quando a gente viu que passou a custar 12. Porque 2 a mais é 2 em relação ao 10, que daria 20%. Vem disso aqui. Ó. E é 2 a mais em relação ao 10 inicial, resultando no número decimal 0,2 ou na fração, na taxa percentual 20%. Mas observem bem direitinho essa estrutura. 10 mais 20% de 10, dando 12. Se fosse 100 mais 30% de 100, dando 130. Seria da mesma ideia. Tá certo? O que eu quero concluir? É que o 10 seria o quê? O valor inicial. Mas o que é o 20%? É uma taxa. E o valor inicial, 20% do 10. Veja a tradução disso. 10, valor inicial, mais 20% sobre o 10, que é a taxa incidindo sobre esse valor inicial, resultando no valor final. Aqui eu posso colocar em evidência, valor final vai ser o valor inicial que multiplica 1 mais a taxa, resultando em VI mais VI vezes a taxa. Isso é muito importante, vai ser usado muitas vezes. Observe que em algumas situações houve um aumento, mas por exemplo, se a caneta fosse 10 e diminuísse 20% de 10, passaria o valor final a ser quanto? Quanto é 10% de 10 é 1, 20% de 10 é 2, então 10 menos 20% de 10 daria 8 o valor final. Por isso, nessa expressão aqui, generalizando, seria VI, que multiplica 1 mais ou menos I, porque em algumas vezes eu estou diminuindo o valor, tirando taxa, tantos por cento, ou acrescentando tantos por cento. Inclusive, pode acontecer situações assim, uma coisa aumentou 10%, depois aumentou 10% novamente. Então, sobre o valor inicial, 1 mais 10%, que multiplica 1 mais 10%. Que na prática fica 10% é 0,1, fica 1,1 vezes 1,1. Se fosse subtraindo, podia ser 1 mais 10% e depois, no segundo momento, tirando 10%, 1 menos 10%. Ou seja, essa expressão é muito importante, você vai se deparar com ela em diversas situações. Muito prática, muito usada mesmo, variação percentual. Vamos nós. Veja um exemplo do cotidiano, né? Você vai ao supermercado e se depara com uma situação assim. Por exemplo, o supermercado fazia a seguinte promoção: leve 1.000 ml e pague 700 desse antisséptico bucal. Qual o percentual que está embutido aí? Veja, ele estou levando 1.000 ml e pagando por 700 ml. Eu estou levando de graça quantos ml? 300. Aqui as pessoas ficam pensando, sim, mas quanto custa? Não interessa.
Colocado desta forma, você pode resolver rapidamente questões assim, ó, com uma regrinha fantástica, que eu montei assim para vocês. Levei, paguei, deixei de pagar. E ainda digo, duvido você errar. Levei, paguei, deixei de pagar. Duvido você errar. Veja a aplicação. Se eu levei 1.000 e paguei por 700, eu deixei de pagar 300 ml dos 1.000 originais. Não dos 700. Veja, levei 1.000, paguei 700, deixei de pagar 300 dos 1.000. Quanto representa de desconto essa operação? Simplesmente é o que eu deixei de pagar em relação ao valor inicial. Deixei de pagar 300 ml dos 1.000 totais. Simplificando, dá 0,3, uma fração decimal, que equivale em percentual a 30%. Ou seja, eu obtive um desconto de 30%. Então, é uma situação do cotidiano que você pode usar já de imediato isso no seu dia a dia. Veja um outro exemplo. Aqui, ó, oral B, leve 3 e pague 2. A mesma tabelinha, vê que coisa fantástica. Levei 3, paguei 2, deixei de pagar um dos 3. Levei 3 e paguei 2, deixei de pagar um dos 3. Que taxa de desconto representa isso? Ora, eu estou deixando de pagar uma pasta de dente das totais 3. 1 dividido por 3 dá 0,333, ou multiplicando por 100 em cima e embaixo, a taxa percentual é 33, aproximadamente 33%. 33,33. Vê se você saberia fazer essa. Leve 5 e pague 4. E agora? Leve 5 e pague 4. Como é que você faria isso? Vê. Vou mostrar a tabelinha mais uma vez, porque ela é fulminante. Ó. Levei, paguei, deixei de pagar. Duvido você errar. Levei 5, paguei 4, deixei de pagar uma das 5, né? Uma das 5, um dos 5 sabonetes, por exemplo. Então, o meu desconto percentual vai ser de 1/5. E 1/5, a gente viu, tá certo, na primeira aula, como é que eu transformo isso em taxa percentual? Multiplico por 20 em cima e embaixo, para que eu torne o denominador igual a 100, ou seja, 20%. Onde você encontrar o valor 1/5 é o mesmo que 20%. Ok, gente? Então, muito interessante essa ideia. Então, nesse exemplo próprio, leve 5 e pague 4, você está tendo nessa operação um desconto de 1/5, ou percentualmente falando, 20%. Muito legal de você aplicar no seu dia a dia. Vejamos mais uma situação. Veja, você tem matemática financeira, mas antes de desenvolvê-la mesmo, é importante entender o conceito de lucro e prejuízo. Lucrar é o resultado de uma operação financeira. Aquele exemplo, se eu tivesse comprado uma caneta por 10 e tivesse a vendido por 12, eu teria um lucro numérico quantitativo de R$2. Mas, veja esse exemplo, né? O exemplo inicial que a gente deu. Se eu comprei, o preço de compra da caneta, se fosse R$10, se o preço de venda foi 12, o lucro é a diferença. É o preço que foi vendido de qualquer operação, menos o preço da compra. Essa é a expressão. Lucro quantitativo. Neste exemplo, o lucro seria de R$2. Geralmente não trabalhamos assim. Quem seria o lucro em percentual? É o 2 quando comparado ao preço de custo, dividido por 10, que é o mesmo que 20%. Então, no exemplo hipotético inicial, ao comprar uma caneta por 10 e ao vendê-la por 12, eu teria um lucro numérico quantitativo de 2. O lucro percentual de 2 em relação ao preço da compra, que é 10. Aqui na expressãozinha, é o valor da venda, é a compra mais o lucro. Ou o lucro é o valor da venda menos o valor da compra. É bem importante, inclusive, saber que às vezes eu posso ter prejuízo. Como? Veja uma situação própria de prejuízo. Se eu comprasse uma mercadoria
o preço de compra fosse R$100, por alguma razão eu a fosse vender e vendesse por 80. Então eu tive nesta operação uma perda de R$20. Então o prejuízo é de R$20, mas em percentual eu perdi 20 em relação aos 100. 20% de prejuízo. Muito importante essa estrutura, mostrando que preço de venda menos o preço de custo é o lucro ou o prejuízo. Veja outra dica bem massa, veja, calcular o poder de compra. Poder de compra, né, em geral, pode ser em relação a várias coisas, mas em geral ele compara coisas fixas, por exemplo, como salário mínimo e cesta básica. 10 anos atrás, o salário mínimo tinha um determinado valor e a cesta básica também. Então vamos supor, hipoteticamente, que pudéssemos comprar, tá certo? Só o salário mínimo, vamos supor que fosse R$500 e que a cesta básica fosse 250. Eu poderia, com este exemplo, comprar, hipotético, 2 cestas básicas. Hoje, vamos arredondar, o salário mínimo é mais ou menos R$1.000 e a cesta básica é mais ou menos 400. É como se eu tivesse melhorado o meu poder de compra, pois eu tenho mais que 2 cestas básicas nesse exemplo hipotético dado. Veja esse exemplo prático. Se o salário de uma pessoa subiu 56% e os preços naquele período subiram 30%, de quanto aumentou o poder de compra? Observe. O poder de compra, vamos chamar da letra K, seria o salário de alguma coisa dividido pelo preço. Tá certo? O salário pelo preço. Exemplo, se eu tivesse, meu salário fosse R$1.000 e um objeto custasse 100, meu poder de compra era de 10 objetos. Tenho R$1.000, que fosse comprar todo de calças jeans, que cada uma custasse R$100. Então seria 1.000 dividido por 100, 10 calças. Tá? Vamos fazer um jeito bem prático. Ó, se o salário subiu 56 e os preços subiram 30, de quanto aumentou o poder de compra? Veja uma tabelinha bem massa, bem legal. Poder de compra, né? 56 e 30. Mais adiante a gente vai resolver. Vamos para essa aqui que já está prontinha. Se o salário é a mesma coisa, subiu 82%, os preços subiram 30%, de quanto aumentou o poder de compra. Observe, vou fazer uma tabelinha bem massa, veja. Supunha que você tivesse R$100 e que o preço de um objeto fosse 100. Ora, se eu tenho 100 e o objeto custa 100, eu posso comprar um objeto. Né? Nesse exemplo, se é 100 e o salário subiu, eu tenho um salário de 100, vamos dizer que for R$100 no trabalho que eu fiz. Se o salário subiu 82, como é que eu sei para quanto vai o meu salário? 82 em cada 100, ele vai, nesse exemplo mais simples, para 182. Se o preço era, por isso que é bom supor o 100. Se era 100 e aumentou 30%, 10% de 100 é 10, 30% é 30 a mais, 130. Então, o que aconteceu neste exemplo próprio com o poder de compra? Para que eu o encontre, aqui eu dividi 100 por 100. 100 dividido por 100 dá 1. Agora, 182 dividido por 130 vai dar 1,4. Só fazendo aqui para confirmar com vocês o salário 182 dividido por 130. Dá 1 que dá 52. Se eu quiser continuar, 520 que dá 4. Qual é a interpretação desse 1,4? Bem atenção a isso, veja. Se era 1 o quociente, é porque eu podia comprar um objeto. 1,4 é como eu tenho o valor 1 mais 0,4 ou mais 40%. Então a gente diz que nesse exemplo próprio, houve um aumento de 40% no meu poder de compra, nesse exemplo em questão. Vamos então às questões aí do seu caderninho, questões da nossa pré-aula. Questão número 1, questão bem interessante, diz o seguinte: Unicamp, os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém um acréscimo de 10% relativo aos serviços, a gorjeta.
Se o valor total da conta for P reais, o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição quanto? Vamos lá, veja. A gente vai aqui relembrar com vocês, né? Variação percentual. Está acontecendo aí, ó. O valor final é o valor inicial, lembra? Que multiplica 1 mais a taxa. Neste caso, ele quer saber, ele chamou de P o valor em total da conta. P, vou substituir aqui, o valor inicial foi P. Só que ele vai estar pagando, né? O valor final vai ser quanto, tá certo? Vai ser o valor total da conta foi esse. Custo original. Só reconsertando. O valor final foi P. O valor final foi P. O que é isso? É um valor o qual estão incluídos aí tanto 10% relativo a impostos quanto 10% relativo a gorjetas. Então, na prática, seria assim. Vamos desenvolver. O valor final seria o valor inicial. Se houve 10% de imposto, seria 1 mais a taxa. Lembra a taxa? Quando eu tenho 10%, ao simplificar, dá 0,1. Vimos isso na aula de... Então, aumentou 0,1 aqui. Fica variação percentual. Valor inicial, 1 mais a taxa. Que multiplica a gorjeta da mesma forma 10%. 1 mais o 0,1. Observe o seguinte, observe que, neste caso, o meu valor final vai ser o valor inicial que multiplica 1 mais 0,1, valor inicial, que vai dar 1,1, que multiplica 1,1. Como a gente desenvolve isso aqui rapidamente? Veja, 1,1 vezes 1,1, para ser rápido, isso é 11 sobre 10, vezes 11 sobre 10. E 11 vezes 11 é fácil, né? Se tiver dúvida, lembre da primeira aula. 11, que multiplica 10 mais 1, 110 mais 11, 121. Então, na verdade, 1,1 vezes 1,1 vai dar o seguinte, ó. Vamos agora substituir cada coisa. O valor final, que é P, vai ser o valor inicial, que multiplica 1,21, fruto desse produto. Logo, quem é o valor inicial? Ou seja, o valor sem o imposto nem a gorjeta. Vai ser o P, quando eu passar aqui, ó, dividido, aqui está multiplicado, dividido por 1,21. Então, o valor da conta, simplesmente do valor das coisas consumidas, tirando disto o imposto e tirando disto também a gorjeta, será P dividido por 1,21, ou seja, gabarito é a letra B. Letra B, B de bom, B de bacana. Então, gabarito da primeira questão, letra B. Ok? Já vou aproveitar para mostrar uma maneira alternativa de fazer quando nós temos aumentos e ou descontos. Veja, a resposta é a letra B de bom. Variação percentual está válida, tudo direitinho. Isso aqui, ó, variação percentual, ok, está válido. Então vamos nós. Olha uma diquinha bem massa para você fazer. Ó. Observe rapidamente o porquê. Se um objeto custasse 100 e eu desse ao mesmo um aumento de 20%, observe, ele ficaria com 120, que eu vou botar de propósito 100 mais 20. Se novamente nós acrescentássemos 30%, observe o que acontece. 20% do 100, 30% do 100, mas tem essa parte, 30% do 20. Então, 20 de 100 mais 30%, mais 30 de 100 fica assim, ó, 20% mais 30%. Ao somar, daria e dá 50%. Porém, tem um outro detalhe aqui, ó. Tenho 30% da parte que já aumentou dos 20%. Observe o que acontece. Simplifiquei, então vai dar mais 6%. Então aqui acrescenta 6 e a resposta não é 50, e sim 56. Então, o que fazer de um jeito bem prático? Assim, ó,
fazer do jeito bem prático. Dois aumentos. Se aumenta, eu acrescento. Ó. Nesse exemplo, mais 10 com mais 10. Soma-se os valores, que dá 20. Atenção, e multiplica-se as décimas partes. A décima parte de 10 é 1, a décima parte de 10 é 1. Que é mais 1, que é fruto de 1 vezes 1. Então, 20 mais 1, na verdade, não dá 20, e sim 21. Vou dar outro exemplo. Então, na prática, houve um aumento de 21%. Por isso que o valor final, que era P, uma coisa que aumenta 21%, multiplica-se por 1,21. Não é? De V0, quando eu vou tirar o valor de V0, aqui é P dividido por 1,21. Mas, mais um exemplo disso aqui. Como o professor deu outro exemplo, ok, legal. Um aumento de 20%, seguido de outro aumento de 40%. Se torna rápida a conta. Eu podia botar 1 mais 0,2, que multiplica 1 mais 0,4. Porém, é mais rápido fazer assim. Aumento, eu acrescento 20 com 40, 60. Não terminou. 2 vezes 4, que é o produto das décimas partes. 4 vezes 2, mais 8. Resultando num total de 68%. Qualquer que seja o número aqui. Às vezes não é tão imediato fazer assim. Por exemplo, quando tiver por 15, eu tenho 30% acrescido a 15%. Soma-se os valores, que é 45, e multiplica-se as décimas partes, que é 1,5 vezes 3. Tá certo? 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Vezes 3 dá 9 sobre 2, que é 4,5. Então, isso aqui acrescenta-se mais 4,5%. Então, dá 49,5%. Ah, professor, e se fossem dois descontos, como é que eu procederia? Da mesma forma, por exemplo, dois descontos. Um desconto de 30%, seguido um outro desconto de 20%. Se é desconto, eu deduzo, eu diminuo. 30 com 20 daria 50. E da mesma forma, eu multiplico as décimas partes. 2 vezes 3, ó, menos 2 vezes menos 3, aqui dá mais 6. Que é menos 2 vezes menos 3. Então, menos 50 mais 6 dá menos 44. Significa que dois descontos, um de 30 seguido a um de 20, a ordem não importa, não dá um de 50, e sim 44. Se não, vejamos, se o produto ou objeto custasse R$100, quando eu descontasse 20%, custaria então 80. Ao descontar 30% do 80, que vai dar R$24 a menos, tá certo? Ele vai passar a custar 56. Ok? Então, repetindo, 80 menos, desculpa, 80, né? Se eu descontasse 20%, viraria 80. Se eu descontasse agora 30% do 80, 24 a menos, daria 56, é o custo. 56 para 100, 44 é o desconto. Tá? Então, vai aplicar isso bastante para ser prático, para ser rápido. Por isso que eu me demorei um pouquinho. Por exemplo, na segunda questão, vamos lá. Bartola tem uma certa quantia financeira. Ele aplicou no investimento de risco e perdeu 20% deste valor. Resolveu retirar a aplicação. Reaplicou o valor retirado em outro investimento que garantiu a ele um ganho de 20%. Após essas operações financeiras, podemos afirmar, com relação à quantia que Bartola tinha antes das transações, que ele... Então, será que ele, no fim das contas, ganhou, perdeu? Aconteceu o quê? Veja, aqui tem dois movimentos. Se fosse fazer normalmente, era valor final, valor inicial. Sempre vale isso aqui, ó, mais ou menos as taxas. Eu posso fazer passo a passo. O valor final seria o valor inicial. No primeiro momento, ele perdeu 20%, então 1, que é 20%. Já fizemos algumas vezes, ó. Quando simplifica isso aqui, dá 0,2. No segundo momento, ele ganhou 20%, então é 1 mais 0,2.
1 menos 0,2, que multiplica 1 mais 0,2. Logo, o valor final aqui ficaria o valor inicial, que multiplica 0,8, que é 1 menos 0,2, vezes 1,2. Super chato isso aqui. Como é que eu faço? 0,8. 8 sobre 10. 1,2. 12 sobre 10. Logo, aqui é o valor inicial, né? O valor final ficaria 8 vezes 12, ó, 96. 10 vezes 10, 100. Ou seja, o valor final passa a ser 96% do inicial. Se era VI e agora 96% de VI, é porque de fato ele perdeu quanto? 4%. 4%. Sempre é possível você supor um valor. Se tivesse inicialmente R$100, ele teria perdido 20%, sem fazer assim. Plano alternativo B, agora plano B. Supondo que eu tivesse R$100, a ordem inclusive não importa, se o valor inicial fosse 100, ao perder 20%, ele passava a ter R$80. Ao ganhar 20%, é 20% sobre 80, tá? 10% de 80 é 8, é 16 a mais. Ele passaria a ter 96. Ora, 100 para 96, ele perdeu 4 em 100. Então, esse jeitinho é bem legal também. Mas eu vou mostrar o plano C, a terceira maneira de fazê-lo. Talvez seja mais prática. Veja, tem uma operação onde teve um aumento e teve uma diminuição. A ordem não importa. Só para organizar, eu vou botar que ele teve em algum momento um ganho de 20, em algum momento um desconto de 20. Quando eu somo os valores, mais 20 menos 20 dá 0. Só que essa resposta já vimos que não é 0. Falta somar o produto das décimas partes. Ó. Menos 2 vezes mais 2, que vai dar quanto aqui? Menos 4%. Então, 0 somado a menos 4, de fato, essa pessoa perdeu 4%. Eu lhe mostrei aí, bem tranquilamente, 3 formas de resolver. Gabarito, portanto, da segunda questão massa, bem legal, letra D de dado. D de doutor, D de detonar. Questão de número 3. Um comerciante comprou mercadorias para revendê-las. Ele deseja marcar essas mercadorias com preços tais que, ao dar descontos de 20% sobre os preços marcados, ele ainda obtenha um lucro de 20% sobre o preço da compra. Repetindo, ele tem um preço marcado lá para ser vendido. Ele mesmo dando um desconto de 20%, ele ainda obtém um lucro de 20% sobre o preço da compra. Em relação ao preço da compra, o valor marcado das mercadorias é maior, menor, de que maneira seria, né? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, questão, portanto, de número 3, FGV 2017. Então, questão número 3 é o seguinte, ó, o preço, vamos falar da história de lucro, né? O lucro é o valor da venda menos o valor da compra. Lucro percentual sempre se compara ao valor da compra. Nesse caso, eu tenho aqui o preço da compra, que eu vou chamar de PC, o preço da venda, que eu não vou vender por esse preço, eu vou vender, ó, o preço da venda é isso aqui. Aqui seria o preço da venda com desconto de 20%. É o preço da venda descontando 20% dele. Ó. É como se fosse tem uma coisa que está oferecida lá. Tem lá na prateleira, o produto tal, está com desconto de 20%. Então eu não estou vendendo ele pelo preço oferecido. Já previamente tem um desconto. Então, o valor da venda menos 20% dele vai dar, na verdade, o valor vendido foi isso aqui, ó, 0,8 do preço da venda. Melhor dizendo, se algo custava R$100, de fato eu estava oferecendo por 100, mas eu já dava um desconto prévio de 20%. Então, o valor na operação não vai ser o preço da venda, e sim o preço da venda com desconto, que é 0,8 do preço da venda. Aí ele disse que
Mesmo assim, mesmo dando desconto, ele ainda vai obter um lucro de 20% sobre o preço da compra. Então, o lucro vai ser o preço da venda, vou botar aqui, ó, preço da venda, só que com desconto, menos o preço de custo. Tá? Se ele disse que isso aqui é o lucro, e esse lucro ele disse que vale 20% do preço da compra, como é que eu coloco? 20% sobre o preço da compra. Quando eu simplificar, vai dar 0,2. Isso aqui vai dar 0,2 do preço da compra. Só que o preço da venda com desconto é quanto? 0,8 do preço da venda. Menos o preço da compra, vai dar 0,2 do preço da compra. Organizando isso aqui, 0,8 do preço da venda, aqui é 1. Quando passar para lá, vai dar 1,2 do preço que foi comprado. Organizando, multiplicando por 10 aqui, fica 8 vezes o preço da venda. É sempre bom fazer isso, 12 vezes o preço de custo. Logo, o preço que foi vendido vai dar 12 sobre 8 do preço de custo. 12 sobre 8 é o mesmo que 6 sobre 4, né? Que é 3 sobre 2, ou 1,5. Né? Então, o preço da venda vai ser 1 vez e meia o preço de custo. Preço da venda, 1 vez e meia. Atentos a isso aqui. Ó. Algo que é 1 vez e meia é 1 mais 0,5, tá certo? Daqui, o 0,5 é metade ou 50%. Significa que o preço de venda é o preço de custo acrescido de 50%. Então, vou repetir a operação. Existia um objeto oferecido lá, tá certo? Na vitrine. Porém, de cara, ele dava um desconto de 20%. Se dava um desconto de 20%, era o preço, o novo preço de venda era esse. Então, o preço de venda é o preço de venda normal, o preço de venda com desconto é o preço de venda normal, descontados 20%. Portanto, ele menos 20% é 0,8 do preço de venda original. Tá. Mas o lucro é a diferença do valor vendido e o valor comprado. E ele disse que esse lucro representaria 20% sobre o preço de compra. Organizando, quem é o preço da venda aqui? Ó, seria 0,8 do preço da venda com desconto. 0,8 do preço da venda menos o preço de custo, dá 0,2. Organizando aqui, 0,8 vai dar 1,2. Multiplicando por 10, 8 vezes o preço da venda, 12 vezes o preço de custo. Logo, o preço da venda vai dar 1 vez e meia o preço de custo, ou o preço de custo mais 50%. Gabarito, portanto, letra D de detonando, D de, tá certo, de se dando bem, né? D de dando-se bem, se dando bem. Bom, questão de número 4. Se seu salário subiu 56% e os preços subiram 30%, de quanto aumentou o seu poder de compra? Aquela ilustraçãozinha que eu mostrei no começo, na verdade, ela era para estar aqui nessa posição. Não tem problema. Qual é a ideia da questão? Fazer uma tabelinha. Lembra? A tabelinha seria assim, ó. Salário, se fosse 100 e o preço fosse 100, o poder de compra seria 1. Tenho 100 reais, uma carteira de cédula custa 100, eu posso comprar um. Mas por que 156? Porque ele diz que o salário aumentou 56%. Se originalmente eu supus 56, 100 passou para 156. Se o preço era 100 e o preço passou para 130, me resta dividir um pelo outro. E qual a interpretação disso? É importante a gente saber qual a interpretação deste fato. Veja. Ao dividir o novo salário pelo novo poder de compra, pelo novo preço, eu vou ter 156 dividido por 130, que dá 1, sobra 26, se eu quiser continuar, que dá 2. Qual é a tradução? Isso é 1 mais 0,2, ou colocando em percentual, 20%. Significa que com esse resultado da fração, eu tive meu poder de compra acrescido, aumentado em 20%. Se por alguma razão ficasse assim o quociente, veja, se o meu preço baixasse para 80 e meu salário fosse 80 e o preço, desculpa, fosse 100, eu teria 0,8. Ora, o que aconteceu? Se era 100
o salário que virou 80, se era 100 o preço que manteve, eu vou ter uma perda de poder de compra de 20%. Eu só posso comprar menos que um objeto. De outra maneira, se, por exemplo, o preço fosse 100, veja, desculpa, o salário fosse 100. Se o salário fosse 100 e o preço fosse 100, o poder de compra seria 100% da 1. Se o salário agora passasse para 150 e mantivesse o preço, quando divide isso aqui dá 1,5. Qual é a sua tradução? É que neste caso em questão, teria 1 mais 0,5. O poder de compra teria sido aumentado em 50%. Veja outra situação. Se o salário era 100, por alguma razão passou a ser de 90, quando eu divido 90%, olha o que acontece, eu vou ter como quociente 0,9. Então, eu vou ter perda do meu poder de compra. Não compro mais um objeto, compro menos que um. E se os dois aumentarem? Assim, ó, se o salário fosse 100 e virasse 200, mas o preço fosse 100 e também virasse 200, eu estaria dobrando os dois, mantendo, portanto, o meu poder de compra. Logo, a quarta questão, poder de compra, salário sobre preço, neste caso 1,2, ou correspondendo a 1 mais 0,2, e 0,2 em percentual é o mesmo que 20%. Então, o gabarito da questão, nossa questão é de número 4, letra A, 20%. Vamos à quinta e última questão de hoje, né? Quinta e última questão. Vamos lá. Diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo. Uma pessoa perdeu 30% do seu peso em um mês. No mês seguinte, aumentou seu peso em 40%. Ao final desses 2 meses, o peso inicial dessa pessoa diminuiu 2%. Ele está afirmando isso. Será que é verdadeiro? Será que é falso? Bom, várias maneiras. A maneira número 1, vou treinar as 3, pela variação percentual. O valor final é o valor inicial. Neste caso, tem uma perda e um aumento. Seria 1 menos uma taxa, chamar aí 1, que multiplica 1 mais a outra taxa que eu vou chamar I2. Veja o que aconteceu. No primeiro mês, ele perdeu 30%. Gente, 30%, simplificando, é o mesmo que 0,3. Então, vai dar 1 menos 0,3. No segundo mês, ele ganhou 40%. E daí? 40% é o mesmo que 40 dividido por 100 é o mesmo que 0,4. Então, ele ganhou 0,4. Essa é a taxa, né? Então, só para a gente comparar. Logo, o valor final, após essas duas variações, 1 menos 0,3 é 0,7, 1 mais 0,4 vai ser 1,4. Não trabalhe assim. 0,7 é o mesmo que 7 sobre 10 e 1,4 é o mesmo que 14 sobre 10. Pois, quando eu multiplicar 7 vezes 14 aqui, 7 vezes 10 mais 4, 70 mais 14, né? Vai dar 84. 7 vezes 4, desculpa, 7 vezes 10, 70, 7 vezes 4, 28, 98. Então aqui vai dar 98%. Ora, de VI, se era VI e agora tem 98, perdeu 2%. De fato, essa afirmação é verdadeira. Essa é a maneira tradicional, oficial. Porém, eu convido você para outras duas melhores. Essa está válida, é claro. Que tal eu colocar, por exemplo, né, se eu tivesse o peso inicial da pessoa como sendo 100 quilos? O peso, na primeira variação, ele vai perder 30%. Então, seria o 100 perdendo 30% do 100, né? Então, 100 menos 30 vai dar 70. Agora, atenção, a segunda forma, ele vai agora aumentar 40%. 40% vai ser os 70 mais 40% dos 70, né? Cortou 2 zeros, mais 28. 70 com 28, 98.
Ele tinha 100, tem 98, perdeu 2. E eu vou mostrar, claro, a terceira maneira, que é sempre a mais prática. Eu tenho variações, tenho duas. Num momento ele teve um aumento de 40, no outro instante ele teve um decréscimo de 30. Olha aquele jeito prático. 40 menos 30 vai dar mais 10. Não terminou. Você multiplica as décimas partes. Menos 3 vezes 4, aqui vai dar menos 12. Ao somar 10 com 12, 2%. Que esta já é a resposta. Logo, ele perdeu de fato quanto? 2%. Então, item 1, questão 5, é um item verdadeiro. Item 1, questão 5, verdadeiro. Item 2, questão 5. Item 2, questão 5. Veja. Questão 5ª, item 2. É aquela da tabelinha. No supermercado tem-se a promoção. Pague 3 produtos e leve 4. O desconto é 30%? Vamos ver. Vou fazer aquela tabelinha de sempre. Levei, paguei, deixei de pagar. Eu duvido você errar. Vamos ver como a gente vai fazer. Eu estou levando, de fato, 4 produtos. Estou pagando por 3 deles. Estou deixando de pagar 1. Então, o desconto percentual vai ser quanto? 1 quarto. A gente sabe que 1 quarto é o mesmo que 25%. Como é que eu faço isso? Se é uma fração, fruto da aula anterior, eu posso multiplicar por 25 em cima e embaixo, que é o mesmo que 25%. Portanto, o item 2 ele é falso. O item 1 é verdadeiro, o item 2 é falso, pois o percentual não é 30%, e sim 25%. Item 3. Há alguns meses, item 3, diz assim, há alguns meses, uma certa casa podia ser comprada por 25% do seu valor atual. O aumento no valor da casa nesse período foi de... Eu vou colocar a mesma ideia, veja, o valor atual é o valor final, né? Chamado de V. O valor inicial, ele disse que meses atrás, isso representava 25% do valor final. O valor inicial era 25% do valor final. Ele quer saber qual é a taxa de variação nesse período. Lembrando que valor final é o valor inicial, 1 mais a taxa. Nesse caso, o valor final chamei de V, o valor inicial. Aqui é 25%, tá? 25%. Que é 0,25, 1 mais I. Eu estou cometendo aqui uma coisa, né, que não deveria fazer, porque 25% é 0,25, mas eu vou colocar 1 quarto, né? Então, V final vai dar 1 quarto, aliás, o V final é V, o V inicial é 1 quarto do V final, 1 quarto de V. Se eu botar VF aqui, é a mesma coisa. Logo, eu tenho que 1 mais essa taxa, passando 4 para cá, é igual a 4. Portanto, concluímos que a taxa seria de 3. Como é que eu faço 3? O que significa isso? Para colocar em percentual, multiplica por 100, claro, e divide por 100. Logo, eu tenho um aumento de 300% neste período. 300% neste período. E esse item, portanto, fica falso. Vou mostrar um jeito mais prático. Repetindo, ele está dizendo que, há alguns meses atrás, uma certa casa podia ser comprada por 25% do seu valor atual. O valor atual seria fazer o papel do valor final. Então, o valor final, V. O valor inicial, 25% de V. Né? O valor final, a expressão de variação percentual acompanhando toda hora, o valor final era 25% ou 1 quarto do valor final, né? 1 mais I. Então, ao fazer aqui a expressão, cancela o VF, que aqui dá 1, multiplicou por 4, fica 1 mais I é 4, desenvolvendo, I vai dar 3. Transformando 3 em, se fosse 1 em percentual, multiplica por 100 e divide por 100. 1 é o mesmo que 100%. 3 é o mesmo que 300%. Ok? Mas eu vou mostrar outro caminho. Vamos supor, é sempre bom botar um valor numérico para as coisas. Supondo que aqui tem o valor inicial e aqui eu tenho o valor final.
Eu vou supor, claro, que o valor final é 100. E ele está dizendo que alguns meses atrás o valor inicial era 25%, eu botei por razões óbvias o 100, porque 25% de 100 é o próprio 25. A pergunta é, será que uma coisa que no começo custava 25 e agora custa 100, aumentou, como está dizendo a questão, 75%? Não. Se duplicasse para 50, já é o 100%. 75 é 200%, que é 2 vezes, né? É o dobro, o triplo, então cuidado. O dobro, o triplo, 4 vezes. Se uma coisa 100 é 4 vezes o 25, mas eu poderia fazer assim, o valor inicial, 25, que multiplica 1 mais i, totalizando o 100. Então, 1 mais i, 100 dividido por 25, que é 4, logo i é igual a 3, como encontramos antes. Multiplica por 100 e divide por 100. Então, i vai dar 300%, tornando claro esse item falso. Se esse item é falso, ficam falsos aí, tá certo? Os itens 2 e 3. Ok, minha gente? Então, um grande abraço a todos, treine bastante, tá certo? E se tiver uma dificuldade maior, nos procure ou vá para a aula presencial, é claro. Um grande abraço, até a próxima.